Cheguei com mais um Fortaleza Cast muito especial, mais uma semana em que o torcedor do Tricolor do PC está animado com o desempenho do time na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar disso no Fortaleza Cast desta semana. Vamos discutir os feitos do Tricolor do PC nesse primeiro turno, em que o Fortaleza ainda nem completou, né? Porque ainda tem um jogo atrasado contra o Internacional e mesmo assim já igualou o primeiro turno daquela campanha histórica de 2021. Então, é inevitável a gente fazer essa comparação, né? Já que 2021 foi a melhor campanha de um time nordestino na história dos pontos corridos. E nessa temporada, o Fortaleza tem demonstrado que pode chegar lá. Será que pode superar o que fez em 2021? É isso que a gente vai discutir no nosso Fortaleza Cast de hoje. Eu tenho convidados muito especiais aqui comigo na bancada para a gente bater esse papo legal. Primeiro, vou apresentar a Gata Show. Não precisa nem apresentar, né? Não precisa nem apresentar. A nossa versão feminina do Luceiro. Né? O El Gato, a gente tem a Gata... Mas eu sou o primeiro, viu? O Luceiro chegou agora na praça. É verdade. É verdade, a Gata Show. É das antigas. Gata Show já tá aqui há mais tempo. Há mais tempo. O Luceiro que se inspirou. Que ficou miando aí por aí, passando o miado daqui é muito antes, viu? Então não venha me comparar não, viu? Tô brincando, não, o Fortaleza tem o El Gato de lá, a gente tem a El Gata daqui, a Gata Show. Obrigada, viu, Denise, por ter topado esse papo aqui da gente conversar no Fortaleza Cast. Vamos bater esse papo legal, junto com o nosso outro convidado, também mais do que especial, que eu tenho certeza que o pessoal que tá vendo já no YouTube deve conhecer, né? Que ele é bem famosinho por aí, participa de muitas lives. Dizem, né? Felipe Miranda, o FT Miranda, né? Como é conhecido aí nas redes. FT, muito obrigada por participar do Fortaleza Cast mais uma vez, né? Já tá conhecido aqui. Pedir cachê, viu, a Marcinha? Ih, rapaz, será? Não é que é isso. Eu agradeço a honra, agradecer aqui também a turma que tá acompanhando, agradecer a Marta, Denise. É um prazer novamente estar aqui presente. Inclusive, eu falei, quando quiser, pode chamar. Chamaram e digo, pode chamar de novo. Quando quiser, estamos à disposição. E agradecer aqui também a turma que tá acompanhando, a turma que tá aqui, com certeza, dando a sua atenção, sua audiência pro Fortaleza Cast. E falar justamente, né, Matilde, desse Fortaleza que chama tanta atenção em 2024 que obriga a gente a comparar com 2021. É inevitável, você foi muito, muito certeiro em comparar essas duas equipes, porque o objetivo do Fortaleza em 2021, a gente lembra, começou querendo evitar o rebaixamento. Foi passando, viu que era possível a Libertadores, conseguiu se classificar, né? E melhor, sendo G4, né? E aí a gente... direta. Foi classificação direta. E aí a gente hoje observa o Fortaleza terminar, entre aspas, um primeiro turno e olhar para a campanha de 21 e se ver tão bom quanto ou até melhor, né? Então acho que isso é um exercício muito, muito bem-vindo que a gente pode fazer e tem detalhes, tá? Que mudaram de 2021 para cá que vocês vão se surpreender também, já garanto. Eita, até eu tô surpresa agora. Tem qualidade técnica, né? A começar aqui, então, a gente pode falar sobre isso, vamos falar mais um pouquinho para frente, mas antes eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês. Porque, assim, a gente vem falando sempre do Fortaleza, do crescimento, um time que aos poucos chegou onde chegou. Aos poucos, ao mesmo tempo, muito rápido, né? Quando saiu da Série C, depois de 2 anos já estava na Série A de novo, em Sul-Americana, enfim. E um trabalho constante que a gente vê construindo mesmo tijolinho em tijolinho, mas que já está muito forte. 2021, G4, 2022, teve aquela campanha surreal de sair da lanterna e ir para a Libertadores, terminou de novo na primeira página no G10, ano passado a mesma coisa, e esse ano a gente vê de novo Fortaleza aparecendo entre os 4 melhores do campeonato. Então, é tão surpreendente assim mesmo ver o Fortaleza onde está hoje? Surpreende ainda ou já é algo que o torcedor considera, não, isso aqui é o que a gente espera mesmo? Acho assim, Martinha e amigo FT, né? Pode chamar. Eu te conheço assim não, viu? Mas... pode chamar de Felipe, tá de boa também, tá de boa também. A galera conhece. A galera conhece. É assim, eu acho que aos olhos do torcedor, hoje, do Fortaleza, eles já... O que eu percebo é que a gente sente como um termômetro nas redes sociais, né? Também, assim, e ao conversar com eles já olham para o Fortaleza nem pensando em descenso. É o que eu sinto. Olham com Fortaleza naquela obrigação do Fortaleza conquistar algo maior. Quando eu digo algo maior, é sempre figurar naquela primeira parte da tabela, é sempre conquistar um espaço em competições internacionais. Aos olhos do Brasil, eu acho que as pessoas hoje estão vendo, olha, é o Fortaleza.
Então. Sabe? Eu acho que não só torcida geral do Brasil, fala da nossa área mesmo, a crônica esportiva. Olha, aquele dali é o Fortaleza. Eu estava acompanhando uma partida pelo Premier, antes dessa última do Criciúma, antes do Criciúma, foi contra Atlético Goianiense. o Atlético Goianiense. E o Cabral fez um comentário assim, olha, nós estamos diante de um dos melhores times da Série A. E que era tão difícil isso que há 5 anos, há 6 anos, a gente escutar isso, não assim falando só sobre o Fortaleza, eu digo qualquer time nordestino. A gente, quando falava de time nordestino, a gente olhava mais para o Bahia. O Bahia, o investimento do Bahia, né? A Bahia tem título brasileiro, Fortaleza também tem, mas assim, se a gente for medir a comparação dos títulos, né, do Bahia, alguns consideram maior, enfim. Então, assim, acho que aos olhos do geral, vamos abrir assim o leque, eles estão começando a olhar o Fortaleza com esses olhos, onde a diretoria já vem trabalhando, já tem um tempo, como você fez esse recorte, o tempo é curto e um trabalho longo, e um trabalho a longo prazo, mas com tempo recorde. Está mostrando isso. Então, o torcedor, a gente sente isso até nos próprios jogos, né? A quantidade de torcida chegando ao estádio em um time contra, sei lá, Cuiabá, Criciúma, talvez menor, mas vai ver um time com uma disputa na Sul-Americana, a gente já vê maior. O torcedor já olha o Fortaleza nesse aspecto, sabe? Nesse aspecto de ver um time grande já. Talvez não seja um time tão grande quando a gente trata de um orçamento, de um Palmeiras, de um Flamengo, né? Dos times do Botafogo. A gente não está falando sobre isso. Mas quando a gente fala de investimento, o que está sendo investido, eu acho que fica equilibrado, né? Assim, Felipe, às vezes você tem contato mais com o torcedor chega assim, olha, eu quero ver o Fortaleza no G4. Então, e essa naturalidade que o torcedor fala isso hoje me traz a sensação de que não é mais uma surpresa você ver o Fortaleza ali nessa posição. É isso aí, pro Fortaleza, para os torcedores aqui não, mas pro geral, eles estão se surpreendendo em ver um time assim, né? Desde 2021, no ano que o Fortaleza foi 4º colocado e semifinalista da Copa do Brasil. Mas você trouxe, Denise, um ponto também muito interessante, porque eu acho que é surpreendente se a gente for olhar para o lado do financeiro. Quando você vê o Botafogo, com o John Textor lá, jorrando dinheiro o tempo todo, o Flamengo, que é o 2º colocado, que tem outro tipo de renda, a maior torcida do Brasil, os jogos dão uma renda absurdas, o Palmeiras lá com a Crefisa e tudo mais, e o Fortaleza em 4º colocado, que não tem nada disso. Eu acho que não tem. Então, acho que, Felipe, a surpresa para mim vem desse ponto, de tipo assim, olha, esse time aqui, ele pode provar que mesmo com o futebol tão inflacionado, com muito dinheiro sendo investido, o Fortaleza, com um trabalho sério, sem tanto investimento quanto essas outras equipes, ele consegue chegar tão longe quanto. Até tem um termo, Martim, que eu pelo menos costumo utilizar, que o Fortaleza, por exemplo, em 2021, meio que já pegando essa comparação, ele foi o campeão dos mortais. Porque ele tinha um Atlético Mineiro potencializado pelo grupo do Zé, ele tinha um Flamengo que tem uma arrecadação absurda, né? Se a gente for tentar dissecar aqui, a gente vai passar o dia inteiro. Mesmo que não seja SAF, não tenha um investidor assim. Mas os direitos de transmissão, a gente já compara aí. Só por isso. E o Palmeiras, que além de também ter isso, tem uma grande torcida e tem um aporte financeiro de uma empresa privada que proporciona a ele ter grandes contratações. E não tem nada de errado nisso, tá? Pelo contrário. Cada um trabalha da forma que pode. O Fortaleza, em 2021, ele trabalhou da maneira em que lhe cabia. Foi tentando fazer contratações de jogadores em oportunidade de mercado, foi pegando empréstimos de jogadores onde ele via uma oportunidade de dar certo. Um exemplo, a nossa zaga em 2021. O Fortaleza, ele tinha Marcelo Benevenuto e Tite. O Benevenuto era um empréstimo do Botafogo. O Botafogo estava na Série B, o Fortaleza aproveitou e trouxe esse jogador. E assim, ele tentando montar um time, e ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato. E o ataque? Eu estava dando uma olhada com pesquisa aqui, quando se a gente fosse comparar, falei de qualidade técnica, que a gente vai ver que Gustavo Coutinho, Valentim De Pietri e o Igor Torres, né? O De Pietri que fez o gol da Libertadores, lembra demais. Estavam no elenco. E o titular do Fortaleza era o Wellington Paulista, que já era um resquício de 2019, né? Então a gente vê que, se comparar o método de evolução do Fortaleza de 2021 para cá, a gente olha para o camisa 9 e hoje vê Juan Martín Lucero, que outra qualidade. Faltam palavras para o torcedor do Fortaleza hoje descrever o desempenho do Lucero. É um jogador que chama a atenção no continente. Tanto que tem notícias de time de fora, até talvez um Boca Juniors estaria interessado. Ou seja, a gente vê que ele chama a atenção. Ele é um jogador que hoje tem uma certa... eu não vou dizer grife, porque o Lucero, ele tradicionalmente, na história dele mesmo como atleta, ele não era visto com esse holofote.
Hoje no Fortaleza, através do Fortaleza, Sim. ele conquistou esse status. Ele conquista essa visão de que a própria imprensa nacional e internacional olha para o Lucero e fala: onde estava o Juan Martín Lucero antes? Que visão do Fortaleza em trazer ele? Sendo que ele era o camisa 9 do Colo-Colo, que era o campeão nacional do Chile. Fortaleza teve muita... É claro, tem todas as questões dessa contratação, mas o Fortaleza teve muita personalidade em chegar no campeão nacional chileno, que ele enfrentou na Libertadores, e trazer o cara. Sim. Isso é de uma responsabilidade também, vamos dizer assim, muito ímpar do Fortaleza. E também isso distingue ele de outros clubes da região. A gente olha para o Bahia tem um aporte financeiro do grupo do City Futebol Group. Se a gente olha para um Atlético Paranaense, que é uma equipe que também é emergente, mas já conquistou alguns títulos relevantes, é uma equipe que, através também de uma reconstrução financeira própria, conseguiu chegar nesse status. E o Fortaleza, ele caminha para isso, e vocês foram muito felizes em falar esse detalhe. Fortaleza, hoje, ele não é novidade para quem já está acostumado a acompanhar o futebol brasileiro de perto. Ele é respeitado. Fortaleza hoje entra no Campeonato Brasileiro, você chega para enfrentar o Fortaleza, você sabe do risco que é. Você sabe da chance de derrota. Não é à toa que, desde que voltou para a Série A, 2 vezes já foi no Maracanã e 2 vezes já venceu do Flamengo. Isso é gigante. Já foi no Allianz Parque e já venceu do Palmeiras. Venceu do Palmeiras, né? No duelo ali, Vojvoda e Abel, o Vojvoda superou. O Abel, que é tido por muitos, né, o melhor treinador do futebol brasileiro desde que ele chegou no Palmeiras. Então é um trabalho que realmente não é mais surpresa nenhuma. Você vê o Fortaleza, o time é vice-campeão da Copa Sul-Americana, poderia muito bem ter sido campeão. Estava com a mão na taça por vários momentos ali da partida contra um grande time do futebol sul-americano, que é a LDU. Então o Fortaleza, ano após ano, ele vai pegando cada vez mais credenciais, né, para se colocar nesse lugar. E hoje eu acho que hoje, antes mesmo desse campeonato começar, quando a gente fala da grande mídia, né, de fora aqui do nosso estado e do Nordeste, acho que quando sempre tem aquelas discussões, vamos fazer aqui uma projeção do Campeonato Brasileiro. Eu já não vejo ninguém colocando o Fortaleza, não, esse time aqui vai brigar contra o rebaixamento. Eles colocam ali primeira página, vai ficar por ali. Talvez não colocar no G4, no G6, mas o time que vai competir. E eu acho que dependendo dessa campanha desse ano, Martim, eu acho que no próximo ano eles já vão ter outros olhos. É de G6 para cima, né? Dependendo do desenrolar aqui, né? Porque é mais uma história positiva. É mais uma situação. Agora, se a gente se surpreende, por exemplo, se você voltasse essa pergunta ao tempo, gente, em 2021 era uma surpresa. Em 2021, sim. Né, de você ter. Hoje em dia, pra gente que acompanha todo dia, que vê, é um trabalho natural que está acontecendo, né? Acho que é um reflexo de um trabalho que está acontecendo. Agora, eu volto a falar, alguns ainda se surpreendem. Eita, o Fortaleza está assim, hein? E nesse ano, eu vi muita gente colocando, olha só, 2 times do Nordeste despontando ali nas primeiras posições, né? Porque o Bahia também começou o campeonato muito bem, ficou por ali. O Fortaleza agora entrou, de fato, no G4, G6, mas o campeonato inteiro nessa temporada ficou ali, não saiu. Não saiu ali não teve perigo de rebaixamento. De perto, não. O momento de mais instabilidade do Fortaleza nessa Série A foi quando ele teve que conciliar com a Copa do Nordeste. Tinha final, teve jogo adiado. Sim. E aí ele começou a aparecer ali no começo da segunda página. Mas, realmente, de fato, se a gente olhar para essa campanha do Fortaleza, ela é um reflexo desse retrospecto positivo recente. Tem até um dado que eu até compartilhei no Twitter, porque eu acho espetacular. Se a gente olhar para essa década, né, essa década ordinal, começando de 2021, que vai até 2030, mas a gente ainda está em andamento, o Fortaleza, ele está no G4 geral. Ele tem 200 pontos. Com o empate com o Criciúma, ele alcançou 200 pontos. Somente Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro têm mais pontos que o Fortaleza. E só essas 4 equipes ultrapassaram a marca dos 200 pontos. Esse dado aí é realmente muito impressionante. Pesado. Se você pegar de 2021 para cá, não faz sentido você olhar para o Fortaleza e querer elencar ele como uma equipe da parte de baixo. Ele é uma equipe com futebol de parte de cima e também com números de primeira página de Campeonato Brasileiro. Não é à toa que 2021 classificou para Libertadores, 2022 classificou para Libertadores. E só não se classificou em 2023 por uma eventualidade do destino, seja via Copa Sul-Americana, ou também pelo desempenho abaixo após a final e antes da final. Sim. A gente lembra que teve aqueles jogos contra Passou Bahia, monte contra de Vasco. tempo sem vencer. Quase 10 jogos com a situação difícil. E o Fortaleza... E assim... Era até justificável, era a primeira vez que chegava numa final internacional. Então é natural você ter você balançar um pouquinho na tabela.
Então, é um aproveitamento muito positivo, é um retrospecto muito gigante e que representa demais esse momento que o Fortaleza vive. E o que eu prefiro, né? Porque são números, e com os números você não pode brigar. Então, não é uma coisa de, vocês estão falando isso. Não, tá comprovado, né? Sim. É algo que se comprova, esse né? dado ele é muito interessante porque ele mostra que realmente não foi só uma temporada que aconteceu, aqui deu sorte. Não, você falou, desde 2021 até hoje, na década, é um trabalho construído, são anos, é mais de uma temporada em que o time vem apresentando esse desempenho. Já tem esse dado, esse recorde de melhor campanha de um nordestino na história dos pontos corridos. A melhor campanha de um turno também é do Fortaleza, de 2022, aquele segundo turno que ele fez. 40 pontos. Foi 40? 40 pontos. Foi 40 pontos. Foi turno de campeão. Ele só não ganhou o troféu João Saldanha, porque tem o troféu Osmar Santos, porque é o time que faz mais pontos no primeiro turno, e o troféu João Saldanha aqui do segundo, porque o Internacional fez 41, se não me falha a memória, 42. Foi uma coisa, foi Nem pouquíssimo. seria campeão do primeiro turno. Do segundo. Do segundo. Aí ele ganharia pelo menos o troféu João Saldanha, que já é uma coisa. Mas ficou ali, cara, o segundo colocado do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022. Então, mostra que existe um caminho, existe um trabalho bem pavimentado. Ter um treinador, o mesmo treinador durante todo esse período também é uma coisa que faz muita diferença, porque mostra que o trabalho vem dando certo. E nessa temporada, diferente do que aconteceu até no ano passado, em que no planejamento eles colocavam lá permanência e vaga para a competição internacional. Nesse ano, no planejamento do Fortaleza, lá no início da temporada, o foco, a meta na Série A é a permanência. E todo mundo ficou se perguntando, nossa, mas por que o Fortaleza vem nessa crescente tão boa, né? Chegou no final, mas... enfim, o pai chegou a falar, é um campeonato muito difícil, a gente tem que entender isso. Tem que pregar humildade também. Pregar humildade. Eles sempre falam muito sobre humildade mesmo. E falar permanência, 7º ano, já está no 6º ano consecutivo. Já foi também algo inédito para um time nordestino. Você aumentar esse lastro, né, de estar ali na Série A disputando. E até hoje, quando a gente vai conversar com o Vojvoda nas coletivas, com os dirigentes e tal, a gente pergunta, o que Fortaleza... Não, a gente tem que primeiro chegar nos 45 pontos e depois a gente pensa em outra coisa. É até legal esse discurso assim, Martinha, mas assim... Eu falei até brincando de humildade, mas assim, é a minha opinião pessoal. Eu acho que não soa a arrogância. Eu acho que não, gente. De você chegar, não, eu quero chegar a uma Libertadores, eu quero chegar a uma Sul-Americana. Era isso que eu ia trazer. A gente tá vendo o Fortaleza tá no G4. O discurso ainda tem que ser esse. Eu acredito que não, assim, porque às vezes a gente tem muito receio, e nós que somos nordestinos, a gente já sofreu tanto em todos os aspectos, né? De preconceito. Tô falando agora de uma parte mais cultural, né? Sim. A gente sofre muito, até a gente da mídia também tem uma certa diferença. E não é mimimi, não, isso infelizmente, realidade. Cultural, é realidade. Então, assim, o que eu acho que fica até ruim para um dirigente começar uma temporada falando, olha, nós vamos... É diferente, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. A Leila Pereira do Palmeiras chegar, olha, nós queremos, né, que ela fala assim, né, carioca, ser campeões, que nós somos campeões. Pronto. Aí se você chega e chama o Marcelo Paes para a mesma entrevista e fala, olha, nós queremos uma vaga na Libertadores. Ele está sendo audacioso. Mas por que ele está sendo audacioso? Se o time dele já está mostrando que pode competir de igual para igual com o Palmeiras, que pode competir de igual para igual contra o Flamengo. Então, acho que o discurso, ele tem que ser diferente. Isso é opinião, viu, gente? Eu não estou dizendo que vai ser mudado, não. Mas, assim, eu acho que o discurso tem que ser modificado. Porque não é arrogância você dizer que o Fortaleza... Se o Fortaleza passasse 5 anos na peleja todo ano ali, gente, para sair de uma zona de rebaixamento, eu ficava calada. Então, né? Exatamente. Eu estou falando o que está sendo apresentado de 2021 e 2020 para cá. O que está sendo apresentado? É um time que está no desespero? É um time que não conquista nada? Um ano foi de um desespero que foi quando a pandemia. Foi, sim. Mas isso foi no geral. Foi atípico para todo mundo. E o ano depois que ele ficou lá naquela lanterna de desespero, deu a virada na montanha que ninguém teria feito isso. Você acha que o Fluminense vai conseguir fazer isso? Você acha que os times, o Grêmio vai conseguir fazer essa virada da montanha tão rápido como o Fortaleza fez no segundo turno? Pode ser que consiga. Mas assim, que é difícil. Mas hoje, você falar assim, entrar na competição em 2025, por exemplo, já estou indo para o próximo ano. Hoje o Fortaleza entra para ser um campeão da Copa do Brasil. Eu acho que não é um absurdo
um dirigente falar isso. E não soa com uma arrogância, não. É porque, assim, é até uma característica humana, né? A gente, às vezes, trata a ambição como algo negativo. Ruim. E no futebol, ter ambição, eu acho que deve ser um dos fatores fundamentais. Você tem que almejar alguma coisa no final do caminho. E eu entendo o fato do Marcelo Paes, ou então de quem está no comando do futebol do Fortaleza, traçar primeiro uma fuga de rebaixamento, porque apesar da gente ter um retrospecto muito positivo, nossa realidade ainda é outra, né? A gente tem um deslocamento muito diferenciado em relação a outras equipes do país. O Fortaleza é a equipe que mais roda. Fortaleza vai ter E menos descanso. Fortaleza vai ter que, na próxima semana, ele vai ter que ir para Minas Gerais, fazer o jogo atrasado com o Inter, provavelmente no dia 8 de agosto. Depois ele vai ter que ir para Rosário, na Argentina. Depois vai voltar para Fortaleza, ou seja, vai cruzar o continente. E se comparar com o desempenho do próprio Palmeiras, por exemplo. Aliás, vou pegar o Atlético Mineiro, que também enfrentou o Rosário na Libertadores. Ele vai para São Paulo, depois volta para Minas, vai para Rosário, volta para Minas Gerais. E tá tudo ali, no Sudeste, ali na região norte da Argentina. A logística é mais tranquila, mais né? tranquila. Para o Fortaleza vai ser sempre mais complicado. Então, todos esses fatores a gente tem que colocar na balança. E talvez justifique essa humildade, vamos chamar assim, né? Isso talvez justifique, porque ele sabe dos problemas. Outro fator, Fortaleza, apesar de estar organizado financeiramente, Fortaleza não é o que o Bahia, não é o que um Atlético Mineiro, o que um Flamengo, o que um Palmeiras, que são esses clubes que estão na primeira página, ali brigando por Libertadores, tem, que é uma, talvez não vou dizer proteção financeira, porque pode parecer algo negativo, mas eles têm uma segurança. O Fortaleza hoje, ele vive do que ele rende. Ele vive do que ele faz, né? E aí, se a gente colocar tudo isso também, diferente dessas outras equipes, ele vai ficar atrás. Então, talvez seja o que contribua para essa visão mais conservadora, mais segura, de primeiro no fugir de um aspecto financeiro rebaixamento. depende também de outras questões, né? Para ter o lucro também. Pode ser nesse aspecto também. Mas eu não estou falando nem nessa questão de logística, nem do aspecto financeiro. Estou falando do futebol. Sim, do bola jogada, Eu falo do bola jogada. Então, né? e é isso. Eu acho que eles têm esse discurso mesmo, porque eles pregam também muito a humildade, essa coisa, um passo de cada vez e tal. Mas internamente, a gente sabe que existe essa ambição, a gente sabe que existe essa vontade de estar. O Vojvoda já falou diversas vezes. Ele quer um projeto, que ele quer entregar algo grande ao Fortaleza, mais do que ele já entregou, que é uma coisa concreta, uma taça ali que não tem ainda lá na sala de troféus do PC. E não estou dizendo que vai ser a taça de campeão brasileiro, porque isso a gente sabe que eu acho que de todas as possibilidades é a mais difícil, na minha visão, de ser campeão brasileiro. Mas chegou muito perto de uma Sul-Americana, chegou na semifinal de Copa do Brasil, dá para chegar, dá para acontecer. Então eu acho que internamente, na visão que eles têm lá no dia a dia, é que sim, a campanha do Fortaleza desse ano, depois que você termina um primeiro turno, que você olha para trás e vê, olha, a gente terminou em 4º lugar em 2021, e no primeiro turno a gente fez o mesmo tanto de pontos que a gente fez aqui, faltando um jogo ainda, a gente pode chegar e a gente pode superar. E aí a gente já entra em alguns aspectos do porquê isso pode acontecer. Fortaleza, ele, desde que o Vojvoda assumiu, é muito forte dentro de casa, como mandante. Em todas as temporadas. Pouquíssimas derrotas a gente tem do Fortaleza jogando dentro do Castelão, no PV, enfim, na era Vojvoda. Nesse ano foram só 2, que as 2 foram pela Copa do Nordeste. Na Série A, segue invicto. Começou ali com 3 empates seguidos, não foi tão bom assim. Pegou o jeito. Foi Cruzeiro, Bragantino e Botafogo. Sim. 1-1 todos os jogos. E depois só vitórias. Então, o aspecto, a força que o Fortaleza tem dentro de casa é muito positiva. A gente vê um Cruzeiro também muito forte em casa, 100% de aproveitamento no primeiro turno, e eu acho que e tá lá em cima também. Sim. E eu acho que essa questão da força do Fortaleza como mandante, como o time do Vojvoda sempre foi assim, não estou falando de agora, mas das outras temporadas também. Nessa a gente vê isso se repetir ainda com mais força, porque eu digo isso, o Fortaleza está dentro da era Vojvoda no período de maior invencibilidade, assim, em questão de jogos. São 17 jogos de invencibilidade, o maior período que o Vojvoda conseguiu de ficar invicto como mandante. Então mostra que também esse é um aspecto que o time já supera 2021. E boa comparação, porque em 2021, Fortaleza também terminou o primeiro turno invicto. Ele não, assim, em casa, né? Sim. Primeiro turno invicto em casa. E comparado à campanha de hoje, Fortaleza consegue ser melhor.
Ele foi quarto colocado no primeiro turno de 2021 e hoje ele é o segundo como mandante. Como mandante. Isso. Então, já é um Uma recorte evolução. melhor. Já é uma evolução clara de que hoje ele é um time mais preparado para esses desafios. E o bom, gente, é o estar em casa, né? Eu sempre gosto de observar esse lado emocional também, né? Assim, Sim, que são sim. seres humanos, né, que precisam de um resultado. Mas o estar em casa, pontuar em casa é de extrema importância para esses objetivos que você está trazendo, Martinha. Sim. Não estou dizendo que fora não é isso, não. Mas os 3 pontos em casa é como se fosse uma obrigação para as pretensões que o time quer. O time quer o quê? Disputar a Libertadores? Então você não pode chegar em casa e levar 3-0. Ah, você não pode chegar e perder de 5-0. Sim. Não casa com Com o o discurso discurso que você está tendo, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho feito em casa do Fortaleza é importante por conta desse pensamento que eles estão tendo. E eu acho que eles compartilham desse pensamento mesmo de conquistar algo maior, de sempre figurar, né, entre os melhores da competição. E isso é uma observação que, inclusive, acho que você colocou na sua coluna hoje do Foi. Diário, que Fortaleza faz o gol contra o Criciúma. O Ali Lucero, me chamou a atenção muito forte, sabe? o Lucero não vai comemorar o gol, pega a bola e vai já começar o jogo. Eu imaginei, gente, assim, que ele ia. Eu imaginei que a esposa, na hora dele, estivesse grávida, primeira coisa. Quando eu vi ele pegando a bola, porque o Lucero, eu nunca tinha visto os jogos que a gente acompanha. O Lucero pegar a bola e correr, ele vai lá para comemoração, ele Sim. vai lá, faz o gestinho do gato, né? Ele faz aquela brincadeira Sim, toda, né? Brinca, tanto é que os outros companheiros dele foram curtir um pouco, né? A euforia do ao gol ali. empate, né? O empate. E ele pegou ali a bola. E eu fiquei prestando atenção, menino, ele vai pegar a bola para homenagear a esposa. A primeira coisa que eu pensei, não foi para homenagear ninguém, não. Ele foi reto e colocou a bola no centro para recomeçar a partida. O que é que isso me chamou muita atenção, assim, até fiquei prestando atenção se alguém tinha falado sobre esse assunto. Ninguém prestou muita atenção sobre isso, porque o que é que isso significa? Ah, Denise, ele pegou para continuar. Não, gente, é o ímpeto do jogador, é a maturidade de um jogador que não está querendo se acomodar com o resultado de empate. Fora de casa. Quer ganhar. Com certeza. É uma maturidade, e não só de um jogador, Felipe, é uma maturidade, eu acho que de um time que o time imediatamente pegou o ritmo e foi. Porque, assim, é um ponto, Martinha, fora de casa. Que mal tem um ponto fora de casa. O ruim é você voltar sem nada na bagagem. Então. Mas com ponto, você que não ia sair do G4 de forma alguma, então, assim... Mas aí que eu quero, aonde que chegar no ponto? Como é que está o pensamento dessa turma do Fortaleza? Não é um pensamento de uma turma acomodada, não é um pensamento, assim, eu não tenho contato direto com eles. Conformismo. Não é o conformismo que está pegando, sabe? Então, assim, por isso que eu digo que não é soberba nenhuma de chegar e dizer que é um time que busca algo sempre maior, porque a gente está conseguindo, eu pelo menos consegui, a minha semiótica interpretou isso em campo quando eu vi o Lucero pegando aquela bola. Eu fiquei assim, gente, o que é aquilo? O cara vai bater o centro logo? Que desespero é esse? Mas era o desespero porque estava acabando o jogo. Então, eles tinham pouco tempo para tentar reverter, E o pior que nem... entendeu? Se fosse assim, fez o gol ali no finalzinho mesmo, 40 minutos. Sim. Foi 17 minutos. Pois é. Não era no... Não era, sabe? mas mesmo assim, eles estavam naquele... Tinha muito jogo ainda pela ímpeto. frente, né? E a cabeça é essa. Não vão perder tempo, porque... Assim, eu não conversei com eles lá, mas assim, o que é que eu imagino? Não vão perder tempo porque tem muito jogo aqui. A gente pode virar. Então, A gente tem condições de virar. Então, é Sabe? essa Então, assim, mentalidade. eu acho que essa mentalidade a gente consegue ver, por isso que a gente consegue ter uma outra percepção, assim, quando a gente acompanha os jogos. E de saber que eu sempre vou querer mais. Isso. Eu cheguei aqui, mas eu não estou satisfeito com isso. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu vi no começo da competição, né, da Série A, com todos aqueles empates, muita gente questionando o Vojvoda. O Vojvoda já deu o que tinha que dar. O ciclo dele no Fortaleza acabou, ele já conquistou muito. Não era muita gente assim, mas existiu esse discurso nascendo. Tipo assim, gosto muito do Vojvoda, sou muito grato, não sei o que, não sei o que. Mas será que... Questionando, será que não chegou ali no topo? Será que ele já extraiu tudo que ele podia extrair? E a gente vê que não. Que não, acho que tem muita coisa ainda que... E pode ter a cara do Vojvoda ainda, né? E é esse o ponto que casa com o que a gente tinha falando no início. O respaldo que ele tem.
o espaço que ele tem para trabalhar. A gente observou, inclusive, nessa semana, o Sosso foi demitido do esporte. Isso. E ele conseguiu um excelente futebol, desempenho e resultados no primeiro semestre. E agora, no início do segundo, não estava conseguindo ter o mesmo desempenho, precisava de peças, precisava de reforços para melhorar o seu time, não teve e foi demitido. Aí a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com o Fluminense também. O Diniz passou por um momento de estabilidade muito forte, após o maior título da história do clube, não conseguiu e foi demitido. Não esperou nem a janela abrir para receber reforços. É o roteiro do futebol brasileiro, é isso. E o Fortaleza, por ir nessa contramão, que ele consegue esses resultados absurdos. Às vezes eu vejo o pessoal questionando, pô, como é que o Fortaleza consegue com o Vojvoda? Como é que ele achou esse Vojvoda? Cara, não é que o Fortaleza achou o Vojvoda. Existem alguns Vojvodas no mercado. É claro que são poucos, mas existem. Isso o que eles precisam é de oportunidade e condições de trabalho. O Fortaleza encontrou o seu Vojvoda, lhe deu oportunidade, lhe deu condições de trabalho e hoje ele colhe os frutos. Às vezes o pessoal brinca, futebol é fácil. Não é que futebol é fácil, futebol é difícil. Futebol é uma indústria e que se você souber trabalhar nela, você tem sucesso. O Fortaleza hoje sabe trabalhar e por isso ele tem esse sucesso. E é normal acontecer estabilidade. O Vojvoda perdeu, foi eliminado em semifinal de Copa do Nordeste, jogando melhor. Perdeu um campeonato estadual, onde tinha condições de ser campeão. Fortaleza depois, ele conseguiu ser eliminado de uma Copa Libertadores, voltando um pouco mais para 22, para um Estudiantes, onde foi de peito aberto para o jogo lá no Uno, em La Plata. Vão acontecer erros, vão acontecer deslizes, mas isso não vai significar uma destruição de um trabalho que a gente sabe que dá resultado e a gente sabe que tudo que ele precisa é tempo e condição. Tempo e condição. E a diretoria abraça, né? E esse trabalho ele se supera, mostra isso sempre. Quando começam a tentar questionar, será que aí o Vojvoda vai lá e faz o quê? Supera ele mesmo, supera o próprio Vojvoda. Porque a gente está falando de 2021, que era o Vojvoda, que era a primeira temporada dele lá e ele já entregou muito. E por isso que ele teve respaldo para ficar em 2022, para a diretoria bancar ele naquele momento. E por isso que em 2023 houve toda aquela questão, e renova ou não renova, e todo mundo querendo que renovasse, e renovou, e já renovou de novo. Então, ele se supera também, e é uma parte muito importante desse processo que a gente tem visto do Fortaleza, essa evolução na Série A. E para o torcedor que gosta de sinais, né? Se ele já renovou para continuar no ano que vem, é porque ele sabe que ele vai ter condição e ele vai ter material para continuar. Ele não ficaria ainda no Fortaleza se ele soubesse que ele ia ter menos do que ele tem hoje. E propostas ele deve receber direto. Com certeza. Isso aí não tenho dúvidas. Deve receber muito. E ele é muito ambicioso, tá? Ele é um cara simples, humilde. Quando você conversa com ele, você percebe isso de cara, mas ele tem muita ambição de conseguir coisas grandes. Isso ele também deixa muito claro. Então, é como o Felipe falou, se ele já renovou bem antes de pensar em começar aqueles burburinhos no final da temporada, Vojvoda, não sei o quê, vou ficar, né? Já disse, não, vou ficar aqui, vocês que se virem aí, que eu quero conseguir, o meu desafio é no Fortaleza. Isso ele já deixou muito claro. Mas a gente também sabe de outra característica do Vojvoda, que ele gosta muito de jogar Sul-Americana. Ele adora competições internacionais. E contra times argentinos mais ainda, então, né? a gente já tem um Rosário Central aí pela frente, que para ele, eu acho que é até também bem pessoal e emotivo, né? Porque, assim, ele vai voltar para a terra dele, ele é de Rosário, ele nasceu na base do News Old Boys, que é o grande adversário do Rosário Central. Então, para o Vojvoda, esse jogo ele tem um sabor ainda mais especial, porque ele vai estar enfrentando o adversário histórico da vida dele, né? E assim, eu acho que... E nunca enfrentou o Rosário, né? Fortaleza não. Não, Fortaleza né? não. O Vojvoda já. Mas assim, como Fortaleza não. Mas assim, é engraçado, a gente fala do Vojvoda porque tem toda essa mística, né? Tem a família, né? Acho que até o local lá em Rosário, né? Deve conhecer, as pessoas devem conhecer o Vojvoda, com certeza. Eu acho que retornar a esse local, eu acho que para ele vai ser um momento importante não só para o futebol, acho que é um momento importante para ele mesmo, né? Sim, pessoal dele. De transformação. E passando para os atletas também, Martinha, a gente percebe, eu não sei se é impressão também só minha, que os atletas, principalmente os argentinos, eles têm uma forma diferente. Você fala, a gente não é catibenta, aquela coisa de Rosário Central, eu gosto de um catimbo pra caramba, né? O último jogo com o Inter, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu vejo é que é uma sensação diferente.
Pelo menos é o que se passa quando você joga contra um time, quando você joga, olha, como você joga, como se eu entrasse em campo, só joga praga nos outros. Mas assim, quando você vê, a sensação que dá é que é uma emoção diferente. Você jogar lá na casa do Rosário, você jogar lá na casa do Boca, você jogar lá na casa do Estudiantes. Eu acho que para eles, assim, por conhecer o futebol da região, é uma diferença do que um Tinga, por exemplo, o Tinga que vai jogar, talvez para o Tinga seja um jogo normal, mas um jogo mata-mata de classificação. Mas talvez para o Pocatino, não. Tá? Entende o que eu quero dizer? Talvez para o Luceiro, não é só um jogo de mata-mata. É um jogo que está ali, é um jogo que representa também o país que eu vim, e é um jogo que eu quero mostrar o futebol que eu sou, que eu tenho o futebol. Acho que vai mais também, não só pelo lado da qualidade técnica, que é natural, que tem que ter, mas eu digo o lado pessoal. Sim. É o lado de você retornar, de chegar ali. Para os argentinos, essa Copa Sul-Americana, acho que o Fortaleza é o time do Nordeste, tem mais argentino, mas assim... É do Brasil. Do Brasil, né? Para o Fortaleza, os argentinos que estão vestindo a camisa do Fortaleza, eu acho que essas disputas contra times argentinos, eu acho que tem um significado diferente. E você foi muito feliz também, Martim, em falar que realmente o Vojvoda, e a Denise também, que quando ele olha para a Sul-Americana, quando ele olha para uma Libertadores, ele tem um olhar diferenciado. E é inevitável, é uma Copa. Agora ele disse que não, viu? Não, ele não vai assumir. Ele não vai assumir, ele não vai assumir, ele não vai dizer. Se você fala, não é mais grande, não. Mas é interessante porque em 2023, a gente tinha um cenário onde era jogo de brasileiro, jogo de sul-americana, brasileiro, sul-americana, era muito em cima do outro. Você olhava em 2022, você tinha algo parecido, até porque a Copa do Mundo só foi no final do ano, não teve nenhuma pausa. Esse ano a gente teve algo diferente, teve Copa América. O que aconteceu? O Campeonato Brasileiro continuou e a Sul-Americana paralisou. Era aí que eu ia chegar. Eu trouxe a Sul-Americana para trazer isso que você está falando agora, Felipe, porque nesse momento que Fortaleza deu essa subida na Série A, que é o que a gente está discutindo aqui, foi logo quando a Sul-Americana parou e o time focou só no Campeonato Brasileiro. Então, desculpa te interromper, mas é só porque era exatamente esse o ponto. E foi importante você dar o contexto, porque se a gente olhar para o Brasileirão, muitas rodadas aconteceram, inclusive estamos aqui, o primeiro turno oficialmente acabou, para o Fortaleza não. Para o Internacional, principalmente não, só tem 14 jogos. Mas assim, para o Fortaleza acabou, né? Perdão, para o campeonato acabou, para o Fortaleza já foram 18 partidas, e esse mês de agosto talvez vá ser o mês mais intenso desses últimos. Então. Por quê? Passando agosto, vamos supor que o Fortaleza consiga eliminar o Rosário Central. Quando entrar para o mês de setembro, oficialmente só temos 3 jogos de Série A confirmados para setembro. E 2 jogos das quartas de final nas últimas 2 semanas do mês. Por que vai acontecer isso, Felipe? Data FIFA. Agora também a gente tem a pausa para a data FIFA e pausa tanto sul-americana quanto Brasileirão. Então vai ter tempo para o Fortaleza fisicamente descansar, jogar 3 jogos de Série A e 2 jogos de Sul-Americana e depois para de novo. Já tem outra data FIFA de outubro. Nesse aspecto que eu queria voltar, Martinha, para o papo da comparação dos times considerados grandes. Quando você vê um Palmeiras disputando uma Libertadores do Campeonato Brasileiro, você não vê tanta quebra. Por quê? Por conta do investimento que é maior que é feito. Exato. Aí você pegou. A gente consegue fazer essa comparação e é claro e é óbvia, né? Ninguém tá falando novidade. Mas você pega um Fortaleza. O Fortaleza caiu tanto, Gata Show, porque com 3, 4 competições... se for comparar... É tão grande, bora comparar com o Palmeiras. Cadê que o Palmeiras cai em 3, 4 competições? Mas a diferença a gente pega no bolso aí. Eles vão ter material humano para substituir e tudo mais. Com essas pausas, tanto em setembro, em outubro e novembro, Fortaleza vai conseguir ter tempo para descansar, tempo para colocar as melhores peças em ação e, ao mesmo tempo, poder conciliar Sul-Americano com o Campeonato Brasileiro. Se existe um ano para o Fortaleza conseguir conciliar os dois, é 2024. Eu inclusive, estava até olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, comparando as partidas, talvez ele vai ter um jogo que vai ser muito complicado entre datas de Sul-Americana, que vai ser um Fortaleza e Palmeiras no Allianz. Ele vai intercalar, se não me falha a memória, entre uma possível semifinal ou uma possível quarta de final. Agora me falta a data específica. Mas ele vai conciliar no meio dos dois. Talvez esse possa ser o jogo em que o Fortaleza não vá com a intensidade que a gente espera. Mas é aquela coisa, quando o Fortaleza entra num jogo onde a gente menos espera, ele surpreende. Então, esse 2024 se desenha como uma oportunidade
perfeita para ele conciliar os 2 campeonatos. É possível o Fortaleza chegar forte nas 2 frontes. É possível o Fortaleza olhar para um G4 na Série A e olhar para uma possível final de Sul-Americana. E eu repito, se tem um ano para isso acontecer, é 2024. E eu trouxe isso de falar que o Vojvoda gosta de Sul-Americana, que vai chegar a agosto agora e que ele, em determinado momento, a gente sabe que ele vai priorizar o jogo contra o Rosário Central. E como foi importante ter esse período que a gente está agora, só de Série A, em que a gente viu um Fortaleza que conseguiu montar uma base de um time. Hoje em dia a gente já sabe qual é a base do time do Fortaleza titular. Que o Vojvoda vem repetindo cada vez mais peças e escalação. Escalação não, porque ele sempre muda uma peça ali e outra aqui, mas a gente já sabe também até onde que vai ter essas mudanças. A gente já sabe quem é que pode aparecer ali no lugar de um Bruno Pacheco, é o Felipe Jonathan, o Tite, o Cardona. A gente sabe que, por enquanto, na zaga, o Brits é absoluto e o Tinga na lateral direita, ele Mas não... que precisa contratar, né, Marcelo? Não muda muito. Na lateral vai contratar. Precisa. No meio campo, a gente já sabe que é o Pochettino, a gente já sabe que vai ter o Hércules e o parceiro ali do Hércules vai se alternando entre Rossetto, Pedro Augusto, que até estão desempenhando um bom futebol. E no ataque a gente já sabe também. Então, manteve essa base desse time, o que a gente não tinha visto até então, na temporada, e teve essa engrenada na Série A, e como o Felipe trouxe, a gente vai ter agora momentos mais espaçados para que a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro possam andar de mãos dadas e o time possa render bem, ter tempo para render bem nessas 2 frentes que são muito importantes. E aí eu trago 2021 de novo. Naquela temporada, o Fortaleza não disputou competição internacional, mas ao mesmo tempo chegou na semifinal da Copa do Brasil e conseguiu chegar. E conseguiu manter o Brasileirão lá no G4. E eram 2 competições, uma Copa e a Série A. E ainda tem um tempero a mais, 2021, vocês lembram? Em 2021, a gente teve o final do calendário de 2020, terminou em fevereiro. Foi. E 2021 já começou ali uma semana depois. Já atrasado. Então foi um estirão. Até me surpreende. Isso é cara, é espetacular. Ele ainda conseguiu fazer tudo isso tendo praticamente o ano inteiro jogando futebol. Foi. É E claro tudo que atrasado, mudou né? um pouquinho o elenco ali de 20 para 21, da temporada 2021. Mas foi pouco. Mas né? ficou o Wellington Paulista, ficou o Boeck, ficou... 2021 chega quem? Chega o Pikachu, chega o Tite, o Benevenuto, que foram importantes nessa... Depois a virada da montanha que ele fez as mudanças, né? Maiores, assim. Em 2022, isso. Ah, que ele sim. fez aquela... Com que teve Galhardo, que fazer, né? Com a turma teve que toda. fazer Com aquela... Sacha, mas, com por Brits. exemplo, quando... Chegou o Caio no meio do perfeito. ano. Quando o Vojvoda assume o Fortaleza, não tem mais janela. Ele pega as contratações que eram do Anderson, que o time tinha feito, que a diretoria tinha feito quando ainda era o Anderson. Então, esses jogadores não foi o Vojvoda que escolheu. Aí, no meio do ano, aí sim que já começou a... Mas também, se eu não me engano, a janela do meio do ano não foi tão grande, assim, comparada à de 2022. De 2022 foi a grande Aí disparidade, cheio, né? Ali foi porque foi necessário. Chegou foi o pacotão. Chegou o reforço de titularidade na zaga, no meio Na e no zaga, ataque. é verdade. Foi. Eu lembro que o Brits chegou e a gente comentava que parecia que já estava no time há 10 anos. Eu né? lembro muito porque foi meu primeiro jogo como setorista. Foi um jogo que os reforços podiam estrear, né? Foi Porque contra o Red Bull Bragantino. Bragantino, 2-1 fora de casa, gol do Brits, que já estreou como titular. Lembro muito, porque foi o primeiro jogo que eu estava na transmissão como setorista do time. E o Galhardo entrou nesse jogo, saiu do banco, mas entrou. Se eu não me engano, o Sacha também, acho que já tinha estreado. Foi uma peça que foi importante naquele momento. E o Brits já estreou de titular, porque o Tinga estava lesionado. Lembro muito bem disso. Ele estreou na lateral direita. Né? E estreou muito bem, fez gol. E talvez a história poderia ter sido diferente na Libertadores. Não sei se você se recorda. Porque, pelo regulamento, a janela de transferências eles só poderiam atuar no possível quarto de final. E até no jogo da ida do Fortaleza contra o Estudiantes no Castelão, o Galhardo estava na arquibancada. Verdade, bem lembrado. É verdade. Teve isso. Tirou foto. Poderia ter né? mudado até o destino na Libertadores, mas aquela coisa, É. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Outras A mesma oportunidades coisa. devem vir, né? Se o Moisés não tivesse sido vendido na Sul-Americana, na final, se o Caleb não tivesse quebrado. Né? Aí é mais complicado, né? O si a gente não pode debater aqui, porque não tem muito... Famoso destino hipotético. Muito hipotético. Que nem o Neymar hipotético, que tá bem famoso aí, o Neymar hipotético. Agora a gente já pode entrar também, ainda falando dessa evolução e comparando esses 2 times, uma evolução clara, que a gente até já deu uma pincelada no começo da nossa conversa, de elenco, né? De tecnicamente falando também...
ainda tem algumas peças de 2021. Já citei aqui o Tite, Tinga, né? o Tinga. O Tinga O Tinga é quase, vai receber um busto, né? Tinga é quase uma amiga? entidade. É uma ali dentro. entidade. Ídolo. Não, isso aí sem dúvidas. Todo mundo que vem aqui repete a mesma coisa. O Juba tava aqui, né? O Joaquim, no episódio passado, ele veio com a camisa do Tinga. Eu falei, tu veio com a camisa do Juba, por quê? Não, porque o Tinga é meu ídolo, ele sabe disso. Então, todo mundo... Eu tanto a cabeça do Juba aqui, né? Tava aqui. Então, todo mundo vê o Tinga dessa maneira. O Vojvoda, claro, permanece por ali. Agora, não tô lembrando se tem mais algum. Deixa eu ver aqui. 2021, se a gente pegar meio que o... O Bruno Pacheco tava? Não, ele chegou... entrou depois, ele né? chegou em Ceará. 2023. 23, na virada. Ele e o João Ricardo. Isso. Porque, se a gente parar pra meio que desenhar o time do Fortaleza 2021 com o atual... O Ederson tava. O Ederson já tinha saído, foi um dos destaques, inclusive. Ele chega ainda com o Anderson no Fortaleza. Isso. Ainda com o Anderson. E se a gente vamos tentar desenhar aqui meio que o time daquela época e o desse ano. Fortaleza tinha no gol, ele tinha meio que um rodízio, vocês lembram, né? Não Felipe parava Alves um goleiro ali. E Marcelo Boeck. Até eu já cometi... O Max Wallace foi em 2021 ainda, que ele começou a aparecer? Porque em 2022 eu lembro que ele... ele recebeu oportunidade. Mas acho que ele estava com o Rogério Ceni, o Max Wallace. Ele não estava agora com o Vojvoda. Ele apareceu mais quando teve aquela incerteza de quem ficaria no gol e tal. E aí, em 2021... Era Boeck Alves. Boeck Alves. Era. Que foi a última grande segurança que o torcedor do Fortaleza tinha em goleiros, só que essa dupla em 2019. 2019 e 2020. 2021 virou um rodízio e aí nunca sabia quem de fato poderia ser esse goleiro. É porque o Vojvoda, na época, ele era muito criterioso, né? Se tivesse uma falha de um Se goleiro, falhou, de um jogo, amiga, no outro dia... tchau. E você não vê técnico trocando goleiros, porque é uma posição tão... E hoje isso evoluiu. A gente tá aqui fazendo esse exercício comparativo com o time. Hoje é João Ricardo. O próprio Vojvoda é outro Vojvoda. Então. Né? E ele é um cara que, em 2021, acho que a Martina e a Denise devem lembrar, ele tinha aquela filosofia bielcista, vamos chamar dessa forma, de eu vou jogar uma semifinal de Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. No Mineirão, vou pra cima, peito aberto. Esses jogadores que eu tenho, beleza, vamos pra cima pra ganhar. Crispim ali pela esquerda puxando, né? Fortaleza tomou 4-0. Tomou 4-0 Atlético. Nem sempre deu certo, Nem sempre deu certo, mas não abdicou. E aí, isso tudo contribui pra gente ver como hoje o Fortaleza realmente é um time mais maduro, até pelo próprio treinador. Se o Vojvoda precisar colocar um volante pra segurar uma vitória de 2-0, ele vai colocar. Como se ele quiser tirar um zagueiro e colocar 2 atacantes lá pra cima. O que ele fez contra o Criciúma? Ele tirou um meio-campista, tirou o Tite, colocou o Marinho e quem mais, meu Deus? Foi outro atacante também, eu não vou lembrar agora. Foi o Kaiser. Eu adorei o que ele fez com o Atlético Goianiense. O Fortaleza estava empatando. Ele vai mudar, vai colocar o Kaiser, outro atacante, e acho que ele ia colocar, agora me falta o outro jogador. Mas eram 2 substituições ofensivas. Fortaleza faz o 2-1. Foi mudar a substituição? Não. Colocou os mesmos jogadores, porque ele viu que dava para fazer mais. Tanto que fez o 3-1. E ele tem uma visão tão, assim, bacana, acho que madura também do jogo. Vocês lembram desse último jogo contra o Criciúma também, que ele estava preparando o Kerv, viu? Que ali que o Tinga sentiu imediatamente, Dudu, já pega e chama o Dudu, já saca ali o Kerv. Então, assim, acho que é até um olhar diferenciado. Se você for pegar o temperamento, o olhar, o temperamento deve continuar o mesmo, mas assim, se você pega a filosofia de 2021 e compara com 2024, acho que até o próprio Vojvoda vai ver que tem até de esquema. Um desenvolvimento aí, né? Lá a gente sabe que era um 3-5-2, hoje em dia ele já usa bem mais o 4-3-3. Ele perdeu muitas peças, né? Era um trio de zaga, Tinga, Benevenuto e Tite. Isso, perfeito. Hoje a gente tem uma linha de 4 tradicional. O Crispim estava muito bem nessa época, né? Ele de Vojvoda é genial. A invenção de colocar o Crispim como um meia esquerda. Um meia, depois um ala esquerda. Aquilo foi talvez a grande virada na carreira do Crispim. O Crispim evolui como jogador ainda mais. Ele já é um jogador de muita qualidade, mas ele se torna um jogador ainda melhor. Tanto que ganhou um holofote que ele merecia na carreira dele. Teve a oportunidade de jogar fora agora. Foi aquele melhor momento, né? Foi o auge. E o Fortaleza tinha Ederson, a dupla de volantes Ederson e Felipe. Aquela dupla... eu às vezes volto para os jogos de 2021 porque me encanta ver aquela dupla de volantes trabalhando. O Ederson foi um dos destaques absolutos. E talvez foi esse campeonato aí que levou ele para fora. Foi o Fortaleza. E o Felipe, a melhor versão do Felipe.
Porque o Felipe sempre Felipe teve... Maraguape, né? Isso, sempre teve aquela inconstância de fazer um jogo espetacular, outro Não, jogo aí ruim. depois... Ele conseguiu uma sequência tão positiva que ele melhorou o futebol do Ederson e o Ederson melhorou o futebol dele. Funcionou demais. Eu tenho saudade dessa do Fortaleza, inclusive. Mas aí não tem Mas Felipe... de hoje não, Por não exemplo, deixa não, muito era isso que eu aquém, ia não. trazer. É. Naquela época tu não tinha o Ederson. Sei lá, tá Isso, não suspenso. seria um Ederson. E aí, Mas no banco tu de tem- reservas, O Matheus Jussa era utilizado. Era o Jussa. que não era... Não dava a É, dinâmica do jogo. não dava. Então, hoje em dia, você tem o Hércules ali, que Tem- pra mim a grande joia dentre os volantes. O Pochettino que pode variar também, O Pochettino né? que pode ali. voltar, mas a gente deixa o Pochettino mais pra frente Mais um pouquinho. Tu tem o Hércules, vamos deixar o Hércules como pilar. E a dupla dele, você tem o Zé Wellison. Zé. Você não ser tem o o Zé Zé. Wellison, você tem o Sacha. Sacha. Tem o Hoje, Sacha, bota o hoje tem Pedro o Augusto. Martínez como opção. Você tem o É. Martínez, você tem o Rosseto, que foi uma surpresa, digamos assim, porque eu acho que nesses últimos jogos o Rosseto vem Sim, desempenhando vem. muito bem, vem mostrando um bom Uhum. futebol. Então você consegue, tanto é que eu falo, tipo assim, a gente sabe qual é o time do Fortaleza hoje, a gente sabe que, por exemplo, o Hércules é um pilar ali, mas a dupla dele, a gente sabe que o Pedro Augusto pode ser muito bem utilizado, o Rosseto, Que apesar de todo o contexto, vem bem. O Pedro Augusto vem vem no bem, crescente. tanto é Vem no que crescente. vai renovar. Uhum. Pode ser que já tenha renovado, viu? Que eu tô falando aqui não É. renovou ainda, mas vai ficar, vai permanecer. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mas enfim, não vamos nem entrar nesse E existe, tópico. mas existe justificativa para ele ficar. Existe, Isso que não é a só porque coerência. Não é assim. É porque às vezes um jogador ele é crucificado por uma situação que, na minha também humilde opinião, não era para. Poxa, poderia ter tido o título. Poderia ter tido o título se os atacantes também não tivessem perdido. Se o Romero não tivesse perdido, sabe? Então são várias O Brits situações. perdeu também. O Brits De perdeu um Brits, pênalti. perdeu o pênalti, sabe? Então, assim, fica naquela. Ele leva um peso à cruz, que eu lembro até na época, em conversa até com a turma do Fortaleza, tentando poupar o Pedro Augusto em jogos em casa. Sim. Você não viu o Pedro Augusto sendo. Ele não entrou. Ele só entrava em jogos Você de não fora. via. Só fora de casa. E isso é uma forma que o Vojvoda ele tem esse trabalho também. Aí, então, voltando para o lado emocional, acho que eu vou ser terapeuta. Vou tentar estudar esse lado dos jogadores. Sim, sim. Mas voltando para esse lado psicólogo, terapeuta também, né? Mas voltando para esse lado emocional, ele tem um trabalho muito forte de resgatar a autoestima, resgatar o emocional desses jogadores. Sabe? Por mais que o cara levou o peso, o pai do cara passou mal. Sabe? O pai do cara passou mal. Então, assim, ele levou um peso de uma nação, querendo... Se não vou Aí matar... caiu tudo nas costas dele. Não vou querer dizer que querendo matar, mas assim, que eu tenho certeza que se ele saísse no shopping com a esposa, com a mãe, com o pai, ele ia ser crucificado ali, entendeu? Então, assim, e o Vojvoda, o que é que o Vojvoda, o trabalho do Vojvoda fez? Dispensou o cara? Não, onde a maioria já queria que dispensasse. Ele poupou o cara em jogos em casa. Deu o tempo, Segurou, esperou baixar sabe? aquela emoção do E momento. hoje você vê Pedro Augusto como volante, você vê Pedro Augusto como zagueiro. Uhum. E sendo importante, Sabe? indo E bem. sendo importante, sendo um dos marcadores, maiores marcadores do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você vê esse trabalho. Ah, Denise, é o trabalho do cara, porque o cara tem comprometimento e é bom, qualidade. Não é só o trabalho de comprometimento, é o trabalho de, olha, eu tô aqui, ó, vamos junto. Não, importante, Sabe? porque Então, isso assim, muda o... E a gente fala do Pedro Augusto, que a gente está comentando Pedro Augusto, mas eu posso citar também outros, o próprio Kaiser, Uhum. esse No trabalho. ano passado, o Guilherme Sabe? Amado. O Guilherme Amado, sabe? Então, assim, são várias situações que a gente... O próprio Moisés também, que ele dá aquela oportunidade. O Machuca tá tentando colocar o Machuca como meia, colocando estratégias para poder resgatar O atleta. o atleta. Não, E ele eu faz acho isso isso, muito... e isso eu acho parte dele, sabe? Já é Vojvoda da pessoa. E isso talvez justifique a permanência dele para a próxima temporada e, comparando com 2021, é também uma evolução. Fechando no ataque, a gente lembra, qual era o ataque do Fortaleza em 21? Robigol, o Wellington Paulista. Hoje, o Verdade. Fortaleza tem Juan Martin Lucero e o Renato Kaiser. Aí o torcedor pode pegar Breno Lopes. Não, porque o Breno Lopes ele tá jogando um pouco mais lateral, né? Como se fosse um é. ponta esquerda, a gente pode dizer, o né? Breno é um ponta e o É Pikachu porque do outro o lado. Kaiser ele vai mais. Se bem que ele deixou o Kaiser e o Lucero juntos, né? Mas o Kaiser é mais um substituto, né? Assim, de fato, assim, do Lucero, né? Aí ele tem essas opções. E o Breno Lopes também pode fazer o segundo atacante, Porque como em oportunidades Na ele já minha fez. cabeça, o Breno Lopes, amigo, é titular daquele time. Ele cabeça. e por isso até que ele Não, aí testou o você- Machuca. Moisés tem que lutar muito É, aí pra voltar. Por isso mesmo que, Denise, você citou o Machuca, ele testou
colocou também ele no meio, porque se coloca na prateleira, hoje o Breno Lopes ele tem a prioridade, depois o Voivoda tá utilizando o Moisés, e o Pachuca ele fica meio ali que tentando encontrar um ponto. Se ele for pro outro lado, porque ele fez a carreira no União jogando do lado direito, você tem um Pikachu e você tem um Marinho. E aí ele tem que encontrar onde colocar. O Marinho tá voltando a fazer algumas atuações convincentes, deu a cobrança de falta que originou o gol do Fortaleza contra o Criciúma, e aí ele vai ter que encontrar onde colocar o Machuca. Onde ele vai colocar, substituindo o Pochettino. Por quê? Porque hoje o substituto do Pochettino, infelizmente, está constantemente machucado, que é o Caleb. Não sai do, então, ele vai ter do departamento médico. Aí ele vai ter que colocar o Machuca ali, porque é a uma opção nova que função, ele coube. Né? Não, só para nessa conversa rápida que você falou aí dessas opções, olha os nomes que a gente está falando. Marinho, já foi rei da América. Breno Lopes, que já fez título de Libertadores, Da mesma edição que ele foi rei da América. Então, ano, exatamente. Né? O Renato Kaiser, que é um cara que tem... Que nessa temporada estava com números positivos no Criciúma. Iago Pikachu. Machuca, que veio a peso de ouro. Gente, e o Moisés também. Vamos botar o Moisés nesse bolo aí. Não estão todos em uma boa fase, não entregam... Mas são excelentes. Mas olha as opções que você tem ali comparado a 2021. Então, a gente já viu vários aspectos aqui do Fortaleza como mandante ser muito forte, do Fortaleza de mentalidade também ter amadurecido em comparação ao primeiro ano do Voivoda até aqui, do Fortaleza em questão técnica também ter evoluído. Com tudo isso, com todas essas vantagens, digamos assim, que esse ano a gente já observa. E agora é para encerrar o podcast que eu já estou estourando, não é nem para vocês debaterem, não. É só para dizer sim ou não. Sim ou não. O Fortaleza pode superar o de 2021 na Série A? Sim. Sim. Perfeito. Com certeza. Então é com isso que a gente termina o Fortaleza Cast de hoje. Muito obrigada, Gata Show. Ô, Gata Show, tamo juntas. O pessoal já tá acostumado com você. Tá no Elas, tá no jogada do primeiro tempo, tá no segundo tempo, ela aparece também às vezes. Menina. Tudo que canta. Me joe da Gata Show, né? E FT, muito obrigada por de novo ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Com certeza. Seu telefone vai tocar outras vezes, viu? Então, estamos à disposição, tá? Agradecer aqui o convite Diga isso não. Agradecer aqui o convite da Marta, agradecer também aqui a participação com a Denise. Obrigada. Foi uma honra, um prazer. Agora, finalmente fazendo aqui um Fortaleza Cast também com a Denise. Que bom. Era um desejo meu. Olha aí. Amigo, coisa E eu nem boa. sabia. Já foi com a Marta, já foi com o Breno. Agora chegou a sua vez. Obrigada. Aí a gente vai fazendo o bingo. Eu adorei também. Olha Me aí. chamem sempre. Perfeito. E vocês também sempre aqui com a gente, né? Não esquece, tá no YouTube, você se inscreve no nosso canal do Jogada, deixa seu like, comenta aí também. Tá assistindo pela TV Diário, lembra que semana que vem tem mais 8h34. E na Verdinha, se você está me ouvindo domingo, que é todos os domingos pela manhã, tem Fortaleza Cast na Verdinha também, tá? Então, muito obrigada pela audiência. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. É a Martinha, gente, não tem jeito. Viu?